Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou a professora errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura comentada do livro Pequeno Príncipe, dessa vez o capítulo 5. Então, deixa já o teu curtir, porque tá sendo uma série bem legal, pelo menos pra mim. Eu tô gostando bastante de gravar isso. Compartilha com um amigo seu, que também gosta do Pequeno Príncipe, ou que você acha que a reflexão vai ajudar bastante. Se inscreva no canal, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, e deixe nos comentários a sua opinião. Sua opinião é realmente importante pra mim. Eu fiz isso aqui pra ter um espaço pra gente conversar mesmo. Então é isso, então vamos logo pra leitura, né? Capítulo 5. Dia a dia, eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida da viagem. Mas isso, devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda, foi graças ao carneiro. Pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomado de uma grave dúvida. É verdade que os carneirinhos comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom. Não compreendi logo por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o príncipezinho acrescentou. Por conseguinte, eles comem também os baobás. Fiz notar ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas. E mesmo que ele levasse consigo todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez rir o príncipezinho. Seria preciso botar um em cima do outro. Mas notou, em seguida, sabiamente. Os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É, de fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Por que haveria de ser? Respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender sozinho esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho, havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas, de ervas boas, sementes más, de ervas más. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra, até que uma cisme de despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou de rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo. Mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobá. O solo do planeta está infestado, e um baobá, se a gente não descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalha da manhã, comece a fazer com todo cuidado a toalha do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás, logo que se distinguem das roseiras, com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me ao tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de vez na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá ser útil para elas. Às vezes, não há inconveniente em deixar o trabalho para mais tarde, mas quando se trata de um baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos. E de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista. Mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grande os riscos daquele que se perde-se num asteroide que ao menos uma vez faço exceção à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar, que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão, talvez, por que não há, nesse livro, outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Então, começando nossa análise do capítulo 5, eu acho interessante frisar que o que aconteceu no capítulo 4, obviamente, como já é de costume, né? O capítulo 4 fala sobre aparências, e eu argumentei que tem coisas essenciais e coisas que são acidentais na aparência, porém, a aparência importa sim, só que não importa provavelmente do jeito que os europeus estavam falando, assim como não era a aparência do jeito que o Truco estava falando, né? Ambos estavam errados em algum certo grau, né? E depois disso, depois a gente fala sobre aparência, etc., a gente volta sobre a descoberta sobre o que é o planeta do Príncipezinho, certo? E, de novo, isso acontece por causa do carneiro, certo? O nosso querido aviador ali, ele mostra como que desenvolveu isso, que foi de supetão, quando o Príncipezinho tinha uma dúvida sobre se os carneiros eles comiam arbustos.
E isso deixou ele certamente intrigado, porque, afinal de contas, de tantas coisas que se pediu para um carneiro, por que que comer arbustos provavelmente é uma coisa importante? É uma coisa que ele faz sim, mas por que que isso é o essencial? Como se fosse uma pergunta existencial, né? E ele conta ali que, na verdade, ele quer que coma alguns arbustos ruins dali do planeta dele, etc, né? E queria saber se ele conseguia comer os baobás. E daí o nosso aviador fala, não, ele não consegue comer não, porque o baobá é muito grande. Mas logo em seguida o príncipezinho esclarece isso, falando, não, mas veja bem, mas os baobás antes de serem grandes, né, eles são pequenos. Então se um baobá estiver crescendo ali, o carneiro pode comer ele e dar fim dele, né? Então eu acho que foi bem legal esse diálogo. Mostra que agora eles estão começando a se entender um pouco melhor, eles estão tentando pensar do jeito que o outro pensa, né? Como eu disse, ao longo do livro eles vão se tornando menos egoístas. Não é uma linha reta que eles só vão subindo ou melhorando, assim, mas é claro que, no aspecto geral, os pontos de egoísmo dele vão construindo uma reta, né? De forma geral. Apesar que em alguns pontos eles se tornem bem egoístas de novo, né? Ah, e aqui o que eu gosto desse nosso diálogo é que ele já confessa uma coisa. Uma coisa que muitas pessoas hoje em dia consideram inaceitável. Que é que algumas coisas têm potencial pro bem, outras coisas têm potencial pro mal. E quando ele fala de bem e mal, ele fala de sementes. E essas sementes, elas têm coisas que são boas dentro delas, então são sementes boas. Ou elas são sementes que têm um mal dentro delas, então são sementes más, certo? Até entra naquela parte de você conhece uma árvore pelos frutos. O que, se não me engano, tá na Bíblia. E pode até parecer meio, nossa, cara, que capitão óbvio, né? Putz, uma goiabeira produz goiaba. Mas acredite, quando você começa a estudar um pouco mais de plantas e você precisa de alguma planta específica ou você está andando num lugar e tenta achar alguma fruta, acredita, a melhor forma de você reconhecer uma árvore é de fato pelos frutos dela. Então, por exemplo, eu mexo com planta, às vezes eu preciso de folha de goiabeira. Como que eu acho uma folha de goiabeira? A folha em si, ela é bem particular, sabe? Você consegue reconhecer ela. Porém, se você estiver andando e por acaso você achar algumas goiabas caídas no chão, é muito mais fácil. Ou se tiver alguma coisa parecida com goiaba nascendo ali nos galhos, sabe? Então, sim, de fato, você conhece uma árvore e você tem certeza que aquela árvore é de goiabeira ou ela é uma macieira pelos frutos dela, certo? Essa é a tua certeza. Então, é importante sim, destacar isso. E tem as pessoas que negam isso, dizendo, não, não, não. As coisas podem ser boas ou podem ser ruins, né? Nada é inerentemente bom, nada é inerentemente mal, e depende do contexto. Então, qualquer coisa pode ser boa ou ruim. Depende de quem tá agindo, depende da intenção, etc. E esse livro deixa bem claro que não. Até porque, vamos lá, você não consegue um abacaxi de maçãs. Assim você não consegue um abacate de um arroz, sabe? Cada semente, ela tem um potencial de gerar uma coisa. E essa semente, ela vai gerar essa planta, ela vai ter potencialidades, ela vai ter necessidades, certo? Então a necessidade de uma abacateira é diferente da necessidade de um pé de arroz, entende? E tem muitas pessoas que vão ainda negar isso, mas sim, é verdade. Tem coisas que são inerentemente boas, coisas inerentemente más, tá? A gente tem que separar essas coisas. E o Pequeno Príncipe destaca a importância de a gente retirar as coisas más, certo? E deixar as coisas boas, só que com todo cuidado para que a gente não tire coisas boas também. Então a gente tem que deixar as sementes, né, que estão ali no planeta germinar, e dessa forma elas vão conseguir lançar o pequeno raminho delas para fora e crescer um pouquinho. A partir do momento que eu começo a perceber que elas são boas ou más, eu separo elas em grupos, certo? Eu discrimino elas. E, como eu já disse em outros vídeos, discriminação não é ruim. O problema é a discriminação injusta, certo? Você discrimina pessoas todo dia. Você discrimina os teus parentes, as pessoas da rua. Você discrimina um cachorro que tá correndo perto de você da rua, do teu cachorro que corre pra você em casa. Então, sim, você discrimina. Você discrimina a comida que você pega, de uma comida boa, uma comida ruim, comida que você pode comer ou comida que você não pode, por questão de saúde. Então, sim, existe discriminação e existe discriminação boa e discriminação ruim, certo? Justa e injusta, tá? E a partir do momento que ele consegue discriminar essas plantas e ver o que de fato é bom para ele ali, né? Um rabanete, uma flor, etc. Ele deixa crescer e pode até proteger, né? Como a gente vai ver lá no futuro. E quando é uma planta ruim, ele tem que necessariamente se livrar dela, por causa que senão ela vai infectar todo o planeta e lançar mais sementes, né? Vai conseguir tomar ele inteiro.
E aqui eu quero fazer um parênteses bem rapidinho, que é o seguinte. Essas sementes, elas não são culpa do Pequeno Príncipe. Porque o planeta já tá infestado. Por exemplo, eu tenho uma horta aqui atrás de casa e é uma horta em vasinhos, tá? E volta e meia sempre nasce planta que eu nunca tinha visto naquela terra. Tipo, eu tô aqui há mais de 5 anos, 6 anos, não sei. E, cara, sinceramente, eu sempre me admiro de do nada surgir ali uma moreira. Do nada surge, não tô brincando, aconteceu isso de verdade, tá? Do nada surge 3 limoeiros. E aparentemente são limão assim que a gente nem consome, tá ligado? Se fosse tipo assim, uma laranja, uma mexerica, uma polcã, até eu entenderia, porque, né, a gente cospe as cascas. Mas como que nasceu um limoeiro? Do nada. É porque pássaro traz. Então, não é culpa da gente a semente tá ali. Muitas vezes a semente tá ali, ela tá te incomodando e não é culpa tua, tá? Você não consegue tirar todas as sementes, não consegue depurar toda a terra, até porque um planeta, né, uma horta ali que tenha mais de 1 metro de profundidade, você não consegue lidar mais com isso. Já foge do teu controle. Mas o que tá no teu controle é as plantas que elas vão crescer e as que não vão crescer. Então, se eu ver, por exemplo, uma moreira selvagem ali que cresce e eu falo, não quero porque tem espinho, eu tenho pleno controle de conseguir arrancar ela, sabe? Deixar ela crescer um tanto, para que ela de fato germine inteira, e eu tento arrancá-la com a raiz e tudo. E daí eu consegui pelo menos tirar uma planta menos, sabe? Tem menos uma planta pra me incomodar ali. Então, não é culpa minha a semente, mas a culpa que eu posso ter é como eu trato essa semente depois de germina, certo? E aqui eu achei interessante fazer um paralelo com pecados, por exemplo, que tem coisas que a gente tem uma tendência natural. Tem vícios nossos, né? Então tem, por exemplo, vício de bebida, vício de conteúdo adulto, você tem vício em jogos, seja jogos de azar, ou seja jogos eletrônicos, né? Vício em determinado tipo de alimentação, sabe? Uma coisa que possa fazer mal. Então, tudo isso são coisas ruins, são coisas que nos degradam, certo? São coisas que inerentemente são más. Se você falar que não é mal, você tá negando que o abacate vai dar um abacate, a semente de abacate vai dar um abacateiro e o arroz vai dar uma planta de arroz, tá? Tem coisas que são boas e coisas que são más, tá? A gente não é culpado de ter uma tendência de, às vezes, acabar sendo atraído por um erro. A gente é culpado por continuar no erro, certo? E aqui eu não sou padre, eu não sou teólogo, não sou benção nenhuma, mas eu acho que isso é até bem imediato você perceber que você é responsável pelas coisas que você cultiva, as coisas que você permite, as coisas que você alimenta, né? Então, tudo bem você ter uma tendência a um erro. Você é uma pessoa que tem uma tendência a se irritar mais, uma pessoa que é mais tendenciosa à violência, uma pessoa que é mais tendenciosa a, ao roubo, ao furto, enfim, de afanar as coisas, né? Pegar coisas que não são suas, ou pegar coisas a mais, sabe? Tudo bem ter essa tendência, você ter esse risco. Não tem problema nenhum. O problema é se você alimenta ele ou não, sabe? É aí que tá o problema. Por causa que você vai estar envolto de sementes ruins, mas se elas vão crescer em você, isso depende de você, entendeu? Isso é conivência, sabe? E se você não tira isso, daí é prevaricação, você não tá cuidando de você mesmo, você tá deixando a tua função de lado, né? E por que é importante falar sobre isso, sobre esses vícios, etc, as coisas que estão na nossa vida e crescem? Por causa que pode até parecer imediato, mas toda planta cresce, assim como todo costume, na verdade toda ação vira um costume, todo costume vira um hábito. Isso aqui vai parecer papo de coach. Mas o teu cérebro, ele gosta de automatizar as coisas. Então, por exemplo, se você é acostumado a tomar café e ir pra fora de casa, tomar café, olhar o sol nascer, isso vai virar uma coisa automática, certo? O dia que você não fizer isso, você vai começar a sentir falta, tá? Se você tá acostumado a, por exemplo, misturar o café de um certo jeito, você coloca o café, coloca o açúcar, esquenta, daí mexe e daí coloca o leite. Se uma coisa dessas coisas faltar, ou você fizer memória diferente, você vai perceber, sabe? Se você pega sempre um caminho, você tem o costume de fazer aquele caminho sempre, sabe? Por exemplo, eu vou da minha casa até a escola, e da escola até em casa. E daí eu também tenho outro caminho, que é no caso, eu vou da minha casa até a mercearia e da mercearia até em casa.
Um amigo meu já me contou essa história, e por isso que eu tô contando isso aqui pra vocês, que um dia ele precisava fazer um caminho parecido, tá? Não é exatamente essas localidades, mas ele tinha que ir da escola pra mercearia. Em vez dele fazer o caminho direto que ele conhecia, ele foi pra casa e depois foi pra mercearia, sendo que era um caminho muito maior. Até que a escola ficava mais perto da mercearia, inclusive. Então, por que ele fez isso? Porque tá acostumado, já virou automático. Então a gente tende a automatizar processos, né? Então, se a gente tem um costume ruim, uma coisa que nós costumamos fazer, uma coisa que nós vamos cultivando, isso vira um hábito e isso toma nossa vida. E esse hábito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando se trata de vício, se trata de prazer, não provavelmente de um bem, de fato, uma satisfação de fazer uma coisa, mas puramente um prazer, sabe? Isso vai tomando nossa vida, porque a gente quer sempre mais. É uma questão dopaminérgica. Eu vejo muito meme, então eu quero ver mais meme, mais meme, mais meme. Eu quero ver vídeos, então eu vou ver cada vez mais vídeos. Eu vou querer jogar, então eu vou querer jogar cada vez mais, e assim vai indo. Por causa que eu vou buscando mais e mais e mais recompensa, sabe? Então, se a gente não. Eu não sei qual que é o termo que ele usa, eu acho que é tolher, né? Tolher, cortar, arrancar. Tentando expurgar essas coisas quando estão pequenas, elas viram muito maiores e fica quase impossível de tirar da tua vida, certo? Mas, enfim, obviamente não é necessariamente impossível de tirar da vida, sempre tem volta, né? Pelo menos eu acredito que sempre tem volta, porque eu acredito em Jesus Cristo. Então, tem sim como tirar, mas vamos concordar que é muito difícil de tirar um baobá em relação a um arbustinho, que você consegue tirar na mão, né? Ali tira com a pá, etc. Mas um baobá é muito mais difícil. Fazer um arranca-toco é bem complicado, sabe? Mas enfim, terminado isso aí, eu acho interessante voltar numa partezinha que o aviador fala que não, o baobá é muito grande e tal, precisaria de um monte de elefantes pra conseguir dar conta e tal. E daí o Pispizinho fala, não, mas isso é engraçado por causa que eles tinham que ficar um em cima do outro, porque no planeta não cabe e tal. Então, lembrando que um elefante, tipo, eu acho que a maioria das casas caberia no máximo um elefante. Se a gente for ver, né? Assim, casas pobre, médio, sabe? Daria um elefante no máximo. Como o planeta tinha o tamanho de uma casa em volta, então, nossa, um rebanho de elefantes, tipo, 10 elefantes, vai ter que ficar um em cima do outro já. Pensa na casa como se fosse um cubo. Aqui, ó. Pensa o cubo, né? O cubo aqui é um elefante, então, um em cima, aqui, aqui, aqui. Então, três aqui embaixo, e aqui já deu seis. Então vai ter que ter alguns em cima um do outro ainda, sabe? E não caberia no planeta dele. E como que o aviador percebe isso? Porque ele deixa de ser um pouco egoísta e ele passa a pensar como o Príncipezinho pensa. Ele se coloca de fato no lugar do Príncipezinho. Mas não do jeito que ele tá acostumado a ver a vida. Como o meu planeta é gigantesco, pode ter milhares de elefantes e não vai encher em elefante ainda. Não, ele pensa, pera, mas o planeta dele é pequenininho, né? Então é o B612 lá. Então, tá, entendi por que não cabe tantos elefantes. Então eles colocam no lugar do Pequeno Príncipe, o que mostra uma mudança já, que é bem legal. E ali, a parte que eu acho assim mais simbólica desse capítulo inteiro é a parte do preguiçoso com os três arbustos, né? Ele deixou três arbustos ali, era preguiçoso, foi dormir e tal, não cuidou. E daí nasceu três baobás, né? Mas, obviamente, não foi da noite por dia, ele ficou várias vezes negligenciando isso, etc, né? E o planeta ficou tomado pelos baobás, até o ponto que eles poderiam rachar, né? O planeta, no caso. E daí cara, faz esse desenho aqui espetacular. Desenho lindo. E ele fala o seguinte, né? Deixa eu até ler isso aqui. Perguntarão talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando eu desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Então, assim, cara, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que muitas vezes a gente realiza as coisas conforme a gente acha importante. Então, por exemplo, se eu acho que lavar louça é bobagem, passa uma água ali e tal, tanto faz, eu vou fazer isso mal feito, talvez eu fique doente, tá? Se eu achar, cara, eu vou fazer um desenho aqui, mas meu desenho é medíocre, ninguém nunca vai ver, ninguém se importa com isso, eu não me importo com isso, não tô tentando passar nenhuma mensagem, tentando deixar nada pra frente, o desenho vai ficar uma merda. Se eu faço uma história escrita e eu penso, é só pra mim, mas não importa, só quero passar uma mensagem aqui, mas a mensagem não é tão importante assim, eu só tô passando meu tempo, isso é medíocre, ninguém vai achar legal, esse capítulo aqui tá muito paia. Se você não vê urgência, não vê importância, não vê serventia nas coisas,
você vai fazer de qualquer jeito. E não necessariamente porque você é preguiçoso, mas por causa que você entende que não precisa de tanta energia, tanto ímpeto, tanta importância naquilo, porque de fato, pra você, aquilo já virou periférico, sabe? Que dali deixou de ter algum impacto significativo, sabe? E eu acho que eu tô conseguindo gravar um pouco melhor esse vídeo, eu tô gravando menos quantidades de takes, né, pra conseguir fazer o vídeo, e tá sendo mais vídeos por causa que agora eu tô tomando pelo sentimento de urgência de fazer isso, é importante agora. E isso realmente faz os vídeos ficar melhor, sabe? Até me lembro de uma frase, eu realmente não lembro quem que falou essa frase, mas eu tenho certeza que ela existe, que é: o ser humano não se importa de sofrer desde que ele veja algum sentido no seu sofrimento. Então, vamos lá. Pra você comer, pra você cozinhar, você sofre. Sofre pouco, mas você sofre, você tem que gastar energia, tá? Se não tiver energia pra você se movimentar, você não consegue comer, tá? Inclusive, durante operações você pode comer sopa, ou enfim, levar soro na veia. Então, sim, você sofre pra comer. Pode parecer mentira, mas você sofre. Você sofre para que você possa andar. Você sofre para que você possa estudar. Você sofre para que você possa arrumar tua casa. Você sofre para que possa trabalhar, etc. Mas se você vê um sentido nesse sofrimento, se você vê que isso vale a pena, que a recompensa é muito maior do que o teu gasto, você vai fazer isso bem feito, e vai fazer isso sem ficar se pesando, sabe? Então, eu acho que no fim das contas é isso. É a gente saber aceitar que a nossa vida é sofrimento, né? Em um grau maior, um grau menor, né? E saber conviver com esse sofrimento e dar algum sentido pra ele, tá? Porque a vida é necessariamente sofrimento. Tem sofrimentos maiores, que são muito, a gente reconhece, muito graves, e sofrimentos menores, tá? Mas a gente sofre. Esse é o ponto, tá? E se a gente não der um sentido pro sofrimento, ou ele fica simplesmente medíocre, o nosso trabalho, né? Ou a gente pode até fazer um trabalho bem feito, mas a gente acaba se destruindo, sabe? Eu acho que é totalmente esse o ponto, né? Então, sinceramente, cara, eu acho que a mensagem final, que eu acho que é mais importante, do capítulo inteiro, do Balbaz, do mal, etc., é, primeiro, tome cuidado com as coisas que se permitem na tua vida, que se deixa crescer, que se deixa criar raízes, que se alimenta. E segundo, crie bons hábitos, entenda as coisas que são urgentes, as coisas que são importantes, e viva esse sofrimento da melhor forma possível. Você vai sofrer de alguma forma. O sofrimento é inerente da vida humana, tá? E se você souber utilizar isso bem, você vai ter uma vida melhor, você vai conseguir realmente chegar em algum lugar, sabe, proveitoso pra você. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu gostei bastante desse capítulo. Eu amo esse desenho dos Balbás, é realmente muito bonito. Os outros são legalzinhos, mas né, bem infantil. Os Balbás é realmente uma obra de arte. Dá até vontade de emoldurar ele. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Realmente eu gostaria de ouvir o que vocês têm pra falar. Se você concorda ou discorda de mim, tá? E realmente, se você discorda, pode dar o dislike. Eu quero que você dê o dislike pra você mostrar que você não tá satisfeito com o que eu tô falando. E que você argumente, porque se você não falar, eu não vou saber. Eu não. Eu tô gravando isso aqui pra as pessoas que eu conheço, mas eu espero que isso aqui atinja muito mais pessoas, sabe? Então eu não sei que você existe ainda, eu não conheço você. Então, se você não falar a tua opinião, se não falar o que tá te incomodando, se não me mostrar uma perspectiva diferente, eu não vou mudar nunca, por causa que eu tô limitado a isso. E se você realmente quer que as outras pessoas pensem mais como você, se você acha que a tua forma de pensar é legal, que é interessante, então viva ela, tipo, se disponha a ensinar os outros, sabe? Não seja só como o príncipezinho que só fala ali superficialmente e espera que as pessoas adivinhem tudo, sabe? Nem todas as coisas são adivinháveis como o planeta com os elefantes. Então, é isso. Se inscreve no canal se você tá gostando da série e compartilha comigo o teu, que acho que vai gostar dessa leitura comentada. Eu tô tentando realmente encurtar os vídeos. O último ficou bem grande. Então é isso. Eu tô tentando encurtar os vídeos realmente, para que fique mais tranquilo vocês assistirem, né? Então, até a próxima. Fique com Deus. Tchau.